Salmo 7 ativado agora. O que está sendo armado contra você vai se voltar. Pare. Não avance este vídeo. O que está acontecendo na sua vida não é coincidência. Existe algo sendo preparado no oculto e eu preciso dizer isso com temor e autoridade. Enquanto você tenta seguir sua rotina, laços invisíveis estão sendo ajustados, planos silenciosos, acusações que você nem sabe que existem. Pessoas cavando buracos espirituais, esperando ver você cair, especialmente na sua área financeira. Eu vejo mãos ocultas mexendo no que é seu. Vejo emboscadas que não fazem barulho. Vejo palavras lançadas como flechas, tentando destruir sua reputação, travar seus caminhos e drenar o que Deus liberou. Mas escute com atenção. Quem cava o abismo, não será você quem cairá nele. Nas próximas horas, algo começa a se inverter no mundo espiritual. O Salmo 7 não é uma leitura, é um tribunal aberto. É Deus se levantando como juiz contra falsas acusações, mentiras e perseguições sem causa. Davi foi cercado por inimigos invisíveis, foi acusado, traído, perseguido sem motivo. E quando ele clamou, Deus não respondeu com silêncio, respondeu com fúria santa. A espada já foi afiada, o arco já está esticado, as flechas já estão apontadas, e eu declaro com autoridade profética: toda armadilha armada contra você começará a se fechar sobre quem a construiu. Se você sair deste vídeo agora, você perde o momento exato em que o céu começa a se mover. Fique, porque algo está sendo quebrado enquanto você escuta. Declaração profética. Toda acusação falsa perde força agora. Toda conspiração feita no oculto está sendo exposta. Todo plano financeiro de destruição está sendo interrompido. O Deus do Salmo 7 não dorme, não se distrai, não ignora o clamor dos justos. Antes que o sol se ponha novamente, haverá sinais claros de reversão. Quem celebrou sua dor verá a própria estratégia ruir. Quem mentiu será confrontado pela própria mentira. Oração poderosa, Salmo 7. Meu Deus e meu Pai, em Ti eu me refugio agora. Livra-me dos que me perseguem no oculto. Defende-me das mãos que trabalham em silêncio contra a minha vida financeira, emocional e espiritual. Se há buracos sendo cavados contra mim, que o peso da justiça caia sobre quem os abriu. Levanta-te como juiz, Senhor. Desperta para o julgamento que já foi decretado nos céus. Que toda palavra mentirosa volte ao remetente. Que toda flecha lançada no escuro seja quebrada antes de tocar meu destino. Eu entro na tua presença, não como réu, mas como filho. Estou coberto pelo sangue de Cristo, guardado por anjos, selado pelo Espírito Santo. Declaro que nenhuma feitiçaria prospera, nenhuma maldição avança, nenhuma injustiça permanece. O Senhor é meu escudo, o Senhor é minha defesa, o Senhor é quem luta por mim. E aquilo que foi armado contra mim se desfaz agora, em nome de Jesus. Amém. Agora não apenas escute, entre comigo neste momento. Não é mais tempo de observar, é tempo de intervir no mundo espiritual. O que estava oculto começa a ser confrontado agora. O tribunal foi aberto, o juiz se levantou. E esta oração não é suave, é um ato de guerra. Pai Celestial, eu entro na Tua presença sustentado pelo Salmo 7. Tu és minha fortaleza, meu escudo levantado no campo de batalha invisível. Tu vês as falsas acusações que se levantaram contra mim. Tu conheces cada palavra distorcida, cada intenção maliciosa, cada mentira vestida de verdade. Nada te escapou, nada ficou escondido. Agora, em nome de Jesus, eu ordeno: toda inveja lançada contra minha vida seja quebrada agora. Toda feitiçaria ativada no oculto, eu repreendo e declaro sem poder. Todo plano financeiro de destruição está sendo interrompido. O Deus do Salmo 7 não dorme, não se distrai, não ignora o clamor dos justos. Antes que o sol se ponha novamente, haverá sinais claros de reversão. Quem celebrou sua dor verá a própria estratégia ruir. Quem mentiu será confrontado pela própria mentira. Eu ordeno agora: toda armadilha preparada contra mim
retorne à origem. Todo laço invisível seja rompido. Toda palavra envenenada lançada contra meu nome caia por terra. Que o poço cavado com intenção maligna se torne testemunha da justiça divina. Seja quebrado agora todo acordo espiritual feito contra mim sem o meu consentimento. Eu repreendo espíritos de confusão, ruína financeira e perseguição injusta. Declaro que o Senhor é meu refúgio e minha defesa. Escreva amém nos comentários e se inscreva enquanto esta oração acontece. Pai, envia teus anjos como guardiões ao meu redor, que eles cerquem minha casa, meus caminhos, meus recursos. Que a tua luz dissipe toda a obra das trevas, que a tua justiça se manifeste com rapidez. Eu decreto que nenhuma calúnia prospera, nenhuma mentira se sustenta, nenhuma feitiçaria permanece ativa. Agora, em nome de Jesus, eu tomo posse da libertação. O Senhor lutou por mim, o Senhor julgou minha causa, e aquilo que foi levantado contra mim está sendo desfeito agora. Amém. Agora, respire fundo. O ambiente espiritual já mudou. A oração foi liberada, a guerra foi declarada. Mas este momento não termina no clamor, ele continua na consciência espiritual. Porque o Salmo 7 não é só uma oração, é um posicionamento. É quando o Filho de Deus para de se ver como vítima e passa a se ver como guardado por justiça divina. E agora eu falo com você, não como alguém distante, mas como quem caminha ao seu lado na fé. Talvez você não veja ainda no natural, mas no espiritual algo já foi ativado. O mal não age apenas com pessoas, ele age com sistemas invisíveis, com palavras lançadas, com inveja silenciosa, com ataques espirituais disfarçados de conflitos comuns, com feitiçaria escondida em atitudes, intenções e desejos de destruição. O Salmo 7 revela uma verdade simples e poderosa. Deus não é passivo diante da injustiça. Ele não é indiferente à perseguição. Ele não ignora o clamor do justo. Ele é escudo. Ele é fortaleza. Ele é juiz. Ele é defensor. Quando o salmista clama, Deus não responde com discurso. Ele responde com ação. Espiritualmente falando, isso significa que Deus não apenas te protege, ele interrompe planos, ele quebra ciclos, ele confunde estratégias do mal, ele fecha portas espirituais abertas contra você. E isso se aplica à sua vida prática, na sua família, no seu trabalho, na sua reputação, na sua vida financeira, no seu emocional, no seu futuro. O Salmo 7 nos ensina que a justiça de Deus não depende da força humana, ela depende do posicionamento espiritual. Quando você confia, Deus age. Quando você se cala, Deus fala. Quando você ora, Deus se levanta. E é por isso que você está aqui agora, não por acaso, não por algoritmo, não por coincidência, mas porque existe uma batalha que você não vê e um Deus que você pode confiar. No Atos da Fé, nós não pregamos medo, nós ativamos consciência espiritual. Nós não alimentamos desespero, nós liberamos autoridade em Cristo. Nós não exaltamos o mal, nós exaltamos o Deus que vence o mal. E a partir de agora, a sua postura muda. Você não anda mais acuado, você não vive mais em alerta de medo, você vive em confiança, você caminha em fé, você descansa em proteção. Porque quem está debaixo do escudo do Senhor não vive perseguido, vive guardado. E quando o Senhor libera a sua justiça, ninguém consegue impedir. Não é uma flecha comum, não é um ataque humano, é uma ação espiritual precisa, enviada do alto. O Salmo 7 revela que a justiça de Deus não erra o alvo, ela não se perde no caminho, ela não volta vazia. Quando Deus decide agir, toda fortaleza espiritual começa a ruir. Altares levantados contra você perdem força, influências ocultas se dissipam, a autoridade do mal entra em colapso. Pai Celestial, reconhecemos que Tu não usas armas naturais. O Teu agir não depende de força humana. O Senhor derruba estruturas invisíveis que sustentam injustiças visíveis. Agora, em nome de Jesus, declaramos: chegou o fim do domínio do medo. Chegou o fim do ciclo de perseguição.
Chegou o fim da influência maligna que operava nos bastidores. Conforme os salmos ensinam, quando o injusto se levanta sem causa, o próprio tempo dele é encurtado. Não porque o justo deseja vingança, mas porque Deus não sustenta tronos edificados na mentira. Hoje, sistemas injustos começam a cair. Autoridades levantadas por engano espiritual perdem sustentação. Portas que estavam abertas apenas para o mal se fecham. Cargos ocupados por opressão são removidos pela mão do Senhor. Deus muda cenários. Deus troca lideranças. Deus remove influências quando elas ferem seus filhos. E aquilo que parecia permanente começa a desmoronar. Não por ataque humano, mas porque a base era falsa. O Salmo nos mostra que Deus expõe o que foi construído na injustiça. E quando a exposição vem, nada se sustenta. Pai, nós não clamamos por destruição de vidas, clamamos por justiça que interrompe o mal, clamamos por verdade que desmascara, clamamos por libertação que protege os inocentes. Que todo plano maligno perca recursos, que toda estratégia injusta perca apoio, que toda estrutura construída para ferir seja dissolvida, que contratos firmados na mentira sejam desfeitos, que alianças forjadas no engano se rompam, que portas abertas contra o teu povo se fechem uma a uma. E enquanto isso acontece, o justo é guardado, o inocente é protegido, o Filho de Deus é preservado. Porque o Senhor não confunde o justo com o ímpio. Ele não pune o inocente, ele estabelece limites ao mal. E assim, em poucas horas, sinais começam a aparecer. Não como caos, mas como reorganização divina. Onde havia opressão, Deus traz ordem. Onde havia abuso, Deus traz correção. Onde havia medo, Deus traz paz. E você que está ouvindo agora precisa entender. O Salmo 7 não termina em ameaça, ele termina em segurança. Quem confia no Senhor não precisa revidar, não precisa se justificar diante de todos, não precisa viver em alerta constante, porque Deus já se levantou como escudo, como juiz, como defensor, e aquilo que foi prometido no início se cumpre. O ataque invisível é interrompido, a injustiça perde força, e você permanece de pé, guardado, protegido e sustentado. Se você está sentindo o peso desta palavra agora, se algo arde no seu espírito enquanto escuta, isso não é emoção, é discernimento espiritual. Quando a verdade toca, ela queima. Quando a justiça se aproxima, o espírito reconhece. Por isso, participe deste momento. Dê um like neste vídeo para que essa mensagem alcance outras vidas que também estão clamando por justiça. Compartilhe com quem precisa de libertação urgente. E escreva nos comentários: a espada do Senhor se levanta por mim hoje, não como ameaça humana, mas como declaração de fé. Aqui no Atos da Fé, ninguém luta sozinho. Se Deus já te defendeu antes, se Ele te livrou de acusações, perseguições ou injustiças, deixe seu testemunho. A sua história fortalece outras pessoas que estão cansadas de lutar em silêncio. Pai Celestial, Deus de ordem perfeita, nós não pedimos caos, pedimos que o mal perca direção, pedimos que estratégias injustas entrem em colapso, que planos construídos na mentira se confundam entre si, que aqueles que operam contra o teu povo não consigam sustentar as próprias narrativas, que decisões tomadas fora da verdade revelem suas falhas, que alianças baseadas em engano se desfaçam, que palavras ditas sem retidão se voltem como prova da própria injustiça. Senhor, permita que a verdade venha à tona no tempo certo, não para a humilhação gratuita, mas para a correção, para a interrupção do dano, para a proteção dos inocentes. Que máscaras caiam, não pela exposição sensacionalista, mas porque a luz sempre revela o que a sombra tentou esconder. O Salmo 7 nos ensina que Deus não precisa de multidões para agir. Basta a verdade, basta o tempo, basta a justiça. Onde havia orgulho, vem o confronto com a realidade. Onde havia abuso de poder, vem o limite. Onde havia manipulação, vem a revelação. E quando isso acontece, o dano é interrompido. A influência injusta é quebrada. A autoridade falsa perde sustentação. Pai, guarda o coração do justo nesse processo.
que ele não se contamine com o ódio, que não deseje vingança, que não se perca na dor, porque o Senhor não apenas derruba o mal, o Senhor restaura o que foi ferido. Enquanto estruturas injustas caem, o justo permanece em pé. Enquanto mentiras se desfazem, a verdade permanece firme. Enquanto o mal perde espaço, a paz de Deus ocupa o lugar. E assim se cumpre a promessa feita desde o início. O ataque invisível é contido, a injustiça é julgada, e você não é destruído pelo processo, você é guardado por ele. Confie, descanse, permaneça, porque quem se abriga no Senhor não precisa temer o dia mau. Aqui é o Atos da Fé, e aqui nós cremos que a justiça de Deus sempre chega no tempo certo. Eterno Pai, agora entramos num ponto decisivo. Há verdades nas Escrituras que não servem para ameaçar pessoas, mas para selar destinos espirituais, conforme as escolhas feitas. O Salmo revela um princípio imutável. Aquilo que alguém escolhe semear, isso retorna como colheita. Há pessoas que amaram a injustiça, que escolheram palavras duras quando poderiam escolher arrependimento, que celebraram a queda alheia quando poderiam estender a mão, que se acostumaram a amaldiçoar, a ferir, a desejar o mal, não por ignorância, mas por decisão. E a palavra nos ensina que Deus não força ninguém a amar a bênção. Ele oferece, ele chama, ele alerta. Quando a bênção é rejeitada repetidas vezes, o próprio coração escolhe o caminho da colheita amarga. Pai Celestial, nós declaramos agora que toda palavra maligna lançada contra o teu povo perca o poder de avançar. Que todo desejo injusto retorne como aprendizado para quem o emitiu. Que toda intenção perversa se esgote em si mesma, sem alcançar o inocente. Não pedimos destruição de vidas, pedimos interrupção do dano, pedimos responsabilização espiritual, pedimos justiça que ensina, não ódio que consome. O Salmo nos mostra que quem se reveste de práticas injustas acaba carregando o peso das próprias escolhas, não como castigo arbitrário, mas como consequência inevitável. Onde havia prazer no erro, vem o vazio. Onde havia desprezo pela verdade, vem a confusão. Onde havia orgulho, vem a queda da falsa segurança. E enquanto isso acontece, o justo é preservado. O alvo não é atingido. O plano não prospera, a armadilha não captura. Pai, nós lembramos da promessa: quem cava buracos para ferir o outro acaba tropeçando na própria estratégia. Quantos obstáculos foram preparados no oculto, quantas barreiras invisíveis, quantas tentativas silenciosas de bloquear caminhos, reputações e recursos. Mas hoje declaramos: essas estruturas perdem sustentação. Esses planos se desfazem, essas armadilhas se tornam evidência contra quem as construiu, não por vingança, mas porque a verdade sempre prevalece. Que toda mentira venha à luz no tempo certo, que toda manipulação se revele frágil, que toda narrativa falsa se desmonte sozinha. E ao teu povo, Senhor, concede descanso, concede clareza, concede segurança interior. Que ninguém aqui saia com medo, mas com discernimento. Que ninguém saia com desejo de revanche, mas com confiança. Porque quem confia no Senhor não precisa cavar buracos para ninguém, não precisa se defender com ódio, não precisa revidar com palavras. O Senhor é escudo, o Senhor é fortaleza, o Senhor é juiz justo. E assim se cumpre o que foi prometido desde o início. O ataque invisível é neutralizado. A injustiça é confrontada e você permanece firme, não ferido, não derrotado, mas guardado. Se você chegou até aqui, permaneça em paz. A justiça de Deus não falha. Ela age, ela ensina, ela protege. Aqui é o Atos da Fé. E aqui nós cremos, Deus luta por seus filhos e nenhum plano injusto prevalece. E quando a justiça de Deus se manifesta, o que foi construído na injustiça não encontra saída. Não porque alguém desejou o mal,
mas porque a verdade remove todo falso apoio. Aquilo que foi preparado no oculto perde sustentação. As estratégias se tornam confusas. Os planos cuidadosamente arquitetados começam a falhar um a um. O que parecia sólido se revela frágil. O que parecia controle se transforma em limite. Ó Deus da perfeita reversão! O esforço usado para ferir se volta como cansaço inútil. O tempo investido para destruir se transforma em perda de direção. Os recursos aplicados em injustiça se dissipam sem resultado. Não é o justo quem cai, é o sistema injusto que entra em colapso. O Salmo nos ensina que quem insiste em caminhos tortuosos acaba preso às próprias escolhas, não por falta de socorro divino, mas por rejeição contínua à verdade. Enquanto isso, algo poderoso acontece do outro lado da história. Enquanto estruturas injustas perdem força, o justo é levantado. Enquanto narrativas falsas se desfazem, a verdade encontra espaço. Enquanto portas se fecham para o engano, novas portas se abrem para quem permaneceu fiel. Pai Celestial, nós declaramos agora: toda porta fechada por mentira é reaberta pela verdade. Toda oportunidade bloqueada injustamente é restaurada com honra maior. Todo relacionamento ferido por calúnia é curado com vínculos mais fortes. Aquilo que foi perdido não volta do mesmo jeito, volta melhorado, mais maduro, mais protegido. O Senhor não apenas interrompe o mal, Ele reconstrói o que foi atacado. As finanças encontram ordem, o trabalho encontra favor, a reputação encontra restauração, a casa encontra paz. Onde havia tensão constante, vem descanso. Onde havia medo noturno, vem tranquilidade. Onde havia desgaste emocional, vem alívio. Pai, visita as famílias agora. Guarda as crianças, acalma as mentes, remove sonhos perturbadores, estabelece segurança interior. Que o lar volte a ser refúgio, que a mesa volte a ser lugar de alegria, que o sono volte a ser reparador. Porque a justiça de Deus não gera caos, ela gera ordem. Ela não espalha medo, ela estabelece paz. E assim se cumpre a promessa feita desde o início. O ataque invisível não prevaleceu, a injustiça não venceu e o justo não foi abandonado. Você não foi esquecido, você não foi ignorado, você não lutou em vão. Deus viu, Deus ouviu, Deus agiu. Permaneça firme. Caminhe em confiança, descanse em segurança. Aqui é o Atos da Fé, e aqui nós cremos que no fim, a justiça do Senhor sempre levanta quem confiou nele. E aquilo que antes gerava peso dentro da casa, começa a perder força. O estresse que oprimia o coração do cônjuge se dissipa como neblina ao amanhecer. A tensão constante não encontra mais espaço. As discussões repetidas cessam. O ambiente muda. Onde havia desgaste, volta o diálogo. Onde havia frieza, o cuidado reaparece. Onde havia silêncio doloroso, a paz começa a ocupar o lugar. Pai Celestial, declaramos que o lar é restaurado. A casa deixa de ser campo de batalha e se torna refúgio. Um lugar onde a presença de Deus permanece. Um ambiente guardado, protegido, alinhado. Que a paz governe cada cômodo. Que o amor seja novamente o vínculo principal, que a família experimente segurança emocional e espiritual. Assim como o Senhor restaura ambientes, o Senhor também restaura corpos. A saúde é renovada, sintomas que surgiam em tempos de pressão desaparecem. A fadiga que não tinha explicação dá lugar a uma força serena. O corpo encontra equilíbrio, a mente encontra descanso, o espírito encontra vigor. Não como negação da medicina, mas como manifestação do cuidado de Deus, porque o Senhor é quem sustenta a vida. Ele conhece cada limite, Ele traz alívio no tempo certo. Pai eterno, entramos agora num momento de consolidação, não de confronto, mas de ordem, não de medo, mas de segurança. O Salmo nos ensina que a justiça de Deus expõe o erro sem destruir o inocente. Ela revela a verdade sem promover violência. Ela traz consciência onde houve engano.
Declaramos que toda acusação falsa perde credibilidade. Toda narrativa construída na mentira se dissolve. Toda injustiça perde sustentação. A vergonha não é espetáculo, é convicção interior. É o peso da verdade alcançando quem resistiu a ela. É o fim da máscara. É o limite imposto ao erro. Pai, permite que a confusão atinja apenas os sistemas injustos, não as pessoas. Que estratégias baseadas em engano se embaralhem. Que decisões injustas percam clareza. Que caminhos construídos fora da verdade não avancem. Onde houve manipulação, vem o freio. Onde houve abuso de influência, vem o limite. Onde houve mentira repetida, vem o esgotamento. Enquanto isso, o justo não vive em caos, ele vive em direção, ele vive em clareza, ele vive em paz. Porque a justiça de Deus não lança seus filhos na confusão, ela os conduz com segurança. E assim se cumpre o que foi prometido desde o início. O ataque invisível não prosperou, o dano foi interrompido e a restauração se estabeleceu. A família encontra estabilidade, a saúde encontra equilíbrio, a mente encontra descanso, o futuro encontra esperança. Se você sente a presença de Deus enquanto escuta, permaneça firme. Não alimente medo, não espere vingança, espere ordem. Deus não trabalha no caos, ele trabalha na verdade. O que precisava cair, caiu. O que precisava ser revelado, foi revelado. O que precisava ser restaurado, começou a ser reconstruído. E a partir daqui, o caminho é de permanência. Permanência na fé, permanência na confiança, permanência na paz. Aqui é o Atos da Fé. E aqui nós cremos que a justiça do Senhor não apenas corrige o que estava errado, mas estabelece um novo tempo de vida, segurança e descanso para quem confiou nele. Se você sente isso agora como um fogo no peito, se algo se acendeu dentro de você enquanto ouve estas palavras, não ignore. Isso não é euforia, é convicção espiritual. O espírito reconhece quando a vitória já foi decretada. A alma percebe quando a espera chegou ao fim. Por isso, participe deste selamento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ver a justiça de Deus se manifestar. Alguém que está cansado de lutar em silêncio. Alguém que precisa lembrar que Deus não se esqueceu. Escreva nos comentários, em letras maiúsculas, Amém. Não como repetição vazia, mas como concordância de fé. Quando você escreve, sua fé se une a milhares de outros que estão orando agora. Não estamos isolados, somos um corpo, somos um povo que confia. E diga também há quanto tempo você esperava por essa resposta, porque hoje a espera termina. Não amanhã, não em algum momento distante, mas hoje no tempo de Deus. Não falamos de vingança humana, falamos de intervenção divina. O relógio da justiça não atrasou, ele apenas aguardava o momento exato. E agora, o tempo se cumpriu. O tribunal celestial foi estabelecido, o julgamento foi pronunciado, a sentença foi definida, não com barulho, não com confusão, mas com autoridade. O Salmo nos ensina que Deus age com precisão, nada fora do lugar, nada além do necessário. E agora, a postura muda, não é mais clamor, é louvor. Pai Celestial, conforme está escrito, nós te louvamos segundo a tua justiça. Nós exaltamos o teu nome porque tu és fiel. Nós celebramos antes de ver no natural, porque confiamos no espiritual. Assim como Davi dançou, não por emoção mas por revelação, nós celebramos com consciência. Assim como Josué gritou, não por desespero mas por obediência, nós declaramos vitória. Assim como Moisés levantou as mãos, não por força mas por dependência, nós levantamos nossas mãos em gratidão. Senhor Jesus, nós te louvamos porque a tua justiça é perfeita. Ela não falha, ela não se corrompe, ela não se atrasa. Nós te exaltamos porque o teu poder não tem limites, porque a tua fidelidade atravessa gerações, porque a tua proteção não falha. E agora, entramos em descanso, não em descuido, mas em confiança. O que precisava ser tratado foi tratado, o que precisava ser interrompido foi interrompido. O que precisava ser restaurado já começou. Que a paz governe,
Que a fé permaneça, que a esperança se fortaleça, que o céu testemunhe a confiança dos que creram, que a criação veja que o justo não foi abandonado. Que a história registre que Deus permaneceu fiel. Aqui é o Atos da Fé. E aqui nós declaramos, com maturidade espiritual: a justiça do Senhor foi estabelecida, a proteção foi ativada, a restauração começou. Permaneça firme, caminhe em paz, viva em confiança, porque quem confia no Senhor não termina esta jornada em medo, mas em louvor, segurança e vitória espiritual. Porque tu és o Deus que luta pelos teus filhos, o Deus que entra na batalha antes deles, o Deus que nunca, jamais, abandona os seus no meio da guerra. Pai eterno, agora eu selo esta oração, não com palavras humanas, não com força emocional, mas com o sangue infalível de Jesus Cristo, o sangue que fala mais alto do que qualquer acusação, o sangue que cancela decretos contrários, o sangue que estabelece alianças eternas. Eu marco esta oração com a autoridade da tua palavra, que não volta vazia, que não falha, que não se contradiz. Confirmo tudo o que foi liberado aqui com o fogo consumidor do Espírito Santo. Fogo que purifica, fogo que protege, fogo que expõe o oculto, fogo que encerra ciclos de opressão. Aquilo que foi declarado na terra já foi estabelecido nos céus, não como desejo, mas como decreto. Os anjos receberam suas ordens, os exércitos celestiais foram mobilizados, a execução do julgamento começou, e quando Deus começa, nada e ninguém pode impedir. Deus de justiça rápida, Deus que responde no tempo certo, Deus que não se atrasa. Nas próximas 24 horas, tu moverás céus e terra a favor daquele que crê. Cada minuto que passa, empurra o inimigo para trás. Cada hora sela decisões que eles não podem reverter. Aquilo que foi levantado contra você começa agora a perder sustentação. Nada permanecerá de pé que não tenha sido plantado por Deus. O sol não se porá amanhã sem que haja sinais claros, visíveis, provas inegáveis de que o Senhor agiu. Não necessariamente com barulho, mas com precisão. Não com espetáculo, mas com verdade. Irmão, irmã, ouvindo esta oração, entenda, Deus te trouxe aqui com um propósito. Não foi acaso, não foi coincidência. Se esta palavra tocou o seu coração, responda com fé. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto simples amplia o alcance desta oração e permite que outros também sejam alcançados. Inscreva-se neste canal, Atos da Fé, se você deseja receber orações todos os dias. Orações que fortalecem, que restauram, que levantam os cansados e quebram cadeias espirituais. Ative o sino para não perder nenhuma. Há pessoas que precisam ouvir aquilo que você está ouvindo agora. Compartilhe este vídeo com alguém que está sendo ferido por falsas acusações, por injustiças silenciosas, por batalhas que ninguém vê. Alguém do seu círculo precisa saber que Deus faz justiça, que Deus responde, que Deus age. Escreva nos comentários: decreto que meus inimigos caiam em 24 horas, não como desafio, mas como expressão de confiança na justiça do Senhor. E volte amanhã. Volte para contar o que aconteceu. Queremos ler o seu testemunho. Queremos celebrar junto com você. Se Deus já te trouxe justiça por meio desta oração ou de outras deste canal, conte sua história. O seu testemunho fortalece a fé de outros que ainda estão esperando. E se o seu coração desejar contribuir com este ministério, há uma opção abaixo do vídeo para nos apoiar. Não como obrigação, mas como gratidão. Deus honra quem semeia com fé. Deus multiplica aquilo que é entregue com propósito. Continue firme, continue em oração, continue em confiança, porque a próxima palavra, a próxima oração, virá com a mesma autoridade, o mesmo poder e a mesma presença de Deus. Aqui é o Atos da Fé, e nós permanecemos declarando: o Senhor é justo,
O Senhor é fiel. O Senhor luta por nós. Mantenha-se conectado, porque o que Deus está formando aqui não é apenas um ajuntamento de pessoas, é um exército espiritual. Um povo que não recua, um povo que não desiste, um povo que permanece até ver a vitória completa manifestada. Assim como nos Salmos, onde o justo clama e o Senhor responde, hoje o céu ouviu cada palavra liberada nesta oração. Deus inclinou os ouvidos para o clamor sincero e se levantou como juiz fiel, como escudo inabalável, como rocha eterna. Eu declaro, profeticamente, que começa agora um tempo de restituição. Aquilo que foi tirado de você injustamente, o Senhor está trazendo de volta multiplicado. O que foi perdido em silêncio, retorna com honra. O que foi arrancado com dor, é devolvido com alegria. Assim como os salmos anunciam que o justo não ficará desamparado, eu decreto que nada faltará na sua casa, nada faltará na sua mesa, nada faltará no seu coração. Deus restaura caminhos, recompõe histórias e transforma a vergonha em testemunho. Declaro livramento espiritual imediato. Toda armadilha escondida foi revelada. Toda seta lançada no oculto perdeu a força. Toda palavra de acusação caiu por terra. O Senhor é aquele que frustra planos secretos e desfaz conselhos que não procedem dele. O Deus que guarda a sua entrada e a sua saída te cobre agora com proteção constante. Nenhum mal prevalecerá, nenhuma opressão permanecerá, nenhum ataque invisível continuará operando. Eu declaro, no nome do Senhor, a quebra total de toda maldição. Maldições antigas, hereditárias, emocionais, espirituais, palavras lançadas contra você, decretos humanos, julgamentos injustos, tudo isso perde agora o direito legal de agir. Assim como os salmos anunciam que o ímpio cai na própria armadilha, os acusadores perdem sustentação, os inimigos espirituais foram derrotados, as línguas que se levantaram se calam, as mãos que tentaram ferir recuam. O que estava preso na terra foi tratado no céu. O que foi amarrado espiritualmente já foi desfeito pela autoridade divina. Hoje, eu declaro, meus acusadores caem. Hoje, não em um futuro distante, não em um tempo indefinido. Hoje, meus inimigos foram destruídos, não pela minha força, mas pela justiça do Senhor que peleja por mim. Eu sou livre, livre do medo, livre da culpa, livre do peso espiritual que me oprimia. Eu sou vitorioso, vitorioso porque o Senhor foi à frente, vitorioso porque a batalha não era minha. Eu sou restaurado, restaurado por dentro, restaurado por fora, restaurado em todas as áreas da minha vida. Não ignore este chamado. Se você chegou até aqui, é porque Deus está te posicionando espiritualmente. Compartilhe esta oração. Alguém precisa ouvir exatamente o que você ouviu agora. Alguém está à beira de desistir e esta palavra será o sinal que faltava. Escreva nos comentários com fé e convicção. Eu creio, não como uma frase vazia, mas como uma declaração de aliança. E agora, eu encerro declarando profeticamente, com autoridade espiritual, o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor faz justiça. Nenhuma arma prosperará, nenhuma acusação permanecerá, nenhuma lágrima será desperdiçada. A vitória está selada, a restituição começou, o livramento foi liberado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.